Olá, pessoal do segundo ano. Agora a gente vai gravar para vocês a 24ª aula de filosofia, tá? Sobre o módulo 24 da apostila, que é Estética e a Filosofia da Arte. Gente, resumindo, trazendo para vocês rapidamente o que é dito nesse módulo, a gente vai primeiramente falar sobre estética, né? O que seria a estética? Gente, como eu não estou em classe, eu gostaria até se eu tivesse em classe, de perguntar para uns 10, o que você acha de estética? O que você acha de estética? E a gente fazer um debate, um brainstorm e, né, eu poder expor o significado do termo e a gente discutir o que encaixa e o que não encaixa. Como eu não estou em classe, eu vou falar a respeito de estética unilateralmente para vocês e vou apresentar rapidamente e diretamente o significado da palavra, tá? A estética, gente, vem de ela significa como é que os corpos e as imagens se apresentam para nós, né? Na verdade, não o estado do corpo e da imagem, não assim o real como é que eu posso dizer para vocês? A verdade do objeto ou da imagem, né? Aquilo que está realmente gravado ou que é o objeto, a descrição genérica do objeto, a descrição conceitual do objeto e da imagem. Mas o que aquele objeto ou aquela imagem causam para nós? Qual é a impressão que nós temos quando vemos aquele objeto ou aquela imagem? Essa é a essência da estética. Veja, eu vou dar um exemplo rápido para vocês, para a gente poder concretizar melhor isso que eu estou falando, né? Não ficar tão na abstração. Gente, quando né, isso aí vai de gosto, né? Vai de pessoa para pessoa. E isso entra na estética, né? O gosto pessoal. Quando tem um quadro na entrada da escola, vamos supor que na entrada do objetivo tivesse um quadro. E tem, né, inclusive, um da Tarsila do Amaral lá no canto. Muita gente acha mal barato, acha, nossa, que legal, que show de bola, uma mulher e um cacto, tatanã, tatanã. Outras pessoas olham para aquilo e falam, não significa nada. Um outro grupo, um terceiro grupo, olha para aquele quadro da Tarsila do Amaral e falam, nossa, que coisa horrível, totalmente desproporcional. Aí um quarto grupo forma uma quarta opinião, que eu nem sei definir aqui. Aí tem um quinto grupo que forma uma quinta opinião. Ou então, cada pessoa, né, cada um dos alunos tem uma opinião diferente a respeito daquele quadro da Tarsila do Amaral. Gente, isso é a estética do quadro. É a imagem, é o prazer ou não, ou a falta dele, a falta de estética e a falta de prazer, que aquilo transmite para algumas pessoas, certo? Quem acha aquele quadro simétrico, bacana, bonito, legal de ficar olhando, curioso, e estuda e presta atenção nos contornos, gostou da estética, então está se deliciando, está se satisfazendo observando os cantos, porque aquilo inicialmente chamou a atenção e a pessoa passou a pensar nos detalhes, porque aquilo de alguma forma despertou o prazer da pessoa, despertou a vontade da pessoa de entender melhor aquilo tudo, certo? E positivamente, né? Não negativamente, porque se é um troço que a pessoa já julga horrível de cara, provavelmente ela não sente prazer nenhum naquilo, ela nem vai ficar prestando atenção, ela vai entrar
de vez em quando ela olha, ou nem olha, entra, enfim. Mas a estética tem a ver com a mensagem, impressionar não só os sentidos, tá? A gente vai falar de sensação, que é a impressão dos sentidos. Mas a estética, que é o tema da arte, tem a ver com despertar a inteligência e o raciocínio, causar prazer à razão do indivíduo. Então a estética faz com que o indivíduo não só sinta prazer, aquilo não é direto, aquilo não é imediato. O prazer não é imediato como as sensações que a gente vai ver na sequência. O prazer em observar a estética, em ouvir uma música que contém uma harmonia estética, ou manusear um objeto que dá prazer, né, para você, porque a estética do objeto é interessante, te impressiona, faz com que você raciocine a respeito tanto da imagem, como da música, como do objeto. Percebe? Então, a estética vai mover a sua razão. A estética vai te dar prazer, mas através da tua análise, através da tua percepção. Você vai perceber, vai sentir prazer naquilo e vai começar a raciocinar em cima de alguns detalhes para perceber também, para se auto-justificar o porquê que aquilo está te dando prazer. Ou não, ou vai ficar totalmente no campo subjetivo. Te deu prazer e pronto, certo? Porque a estética te impressionou bem. Agora a gente vai passar para sensações. Também dão prazer, né? Por isso que é através dessas duas definições que eu vou fazer para você agora que a gente vai poder se perguntar depois, por que para certas pessoas um negócio é esteticamente é bonito, é belo, né, como se diz na filosofia, e para outras não? Por causa disso. Porque a estética tem o prazer, tem o dom, né, tem o condão de provocar sensações prazerosas em você, mas que precisam do teu raciocínio. A estética vai mexer diretamente com o teu raciocínio. As sensações já não, né? Seguindo os exemplos da apostila, por exemplo, saborear uma refeição, comer uma comida especial, deliciosa, te causa prazer também, mas é prazer do paladar. A comida tá boa e você sentiu prazer. A comida está saborosa. É direto. Você não precisa pensar a respeito de se a comida tá legal ou não. Qual tempero que tem na comida. Você pôs na boca. Gostou? Sentiu prazer? Pronto. Aquilo é uma sensação. Mesma coisa, vou seguir os exemplos que a apostila dá, quando a gente toma um banho de mar e o mar tá quentinho. Causa uma sensação legal no corpo. Causa prazer no corpo, mas está relacionado diretamente com o tato. O tato não é só a mão, né? A gente gesticula muito para falar de tato, mas o tato é o corpo inteiro, né? Toda a região do nosso corpo, todo o volume do nosso corpo tem sensações táteis, né? Nós temos terminação nervosa no corpo inteiro. Acho que eu tento pensar em outros exemplos além desses que estão na apostila. Por exemplo, para quem gosta de tomar sol, né? Tem pessoas que não gostam de tomar sol. Mas, por exemplo, vamos supor, a gente saiu dessa friaca. Eu vou falar por mim. Agora que está começando, de um período frio, né? Agora que está começando esse solzinho, está começando um calorzinho, nossa, tomar esse solzinho no corpo, que ainda está meio frio por causa da noite, dá um prazer tátil, né? Dá um prazer, uma sensação boa, para mim pelo menos, né? As sensações, elas estão diretamente ligadas com os sentidos, né, gente? Com a visão, com a audição, com o paladar, com o tato.
e com o olfato, né? Nós nem vamos falar do que causa prazer ou não ao olfato, porque aí a gente vai começar a falar de coisa que não devia. Porém, as coisas que impressionam os sentidos, elas são naturalmente boas. Elas causam boas sensações, elas causam boas impressões sensoriais. Diferente da estética, que é o motivo da arte, que é o núcleo da arte, tanto arte plástica como arte musical, como arte visual, enfim, todo tipo de arte que vai exigir o teu raciocínio. Vai despertar em você um prazer, mas vai precisar que você raciocine a respeito desse prazer. Você vai entender o porquê que você gostou disso, consciente ou inconscientemente. Mas vai passar pelo crivo da tua razão. Certo, gente? Eu acho que a gente exemplificou legal. Eu peço que se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, esse assunto entre estética, né, a filosofia da arte, né, o centro, a razão de existir da arte e as sensações esteja bem definido entre vocês. Eu peço que se alguém tem alguma dúvida a respeito disso, pesquise, se informe ou compareça no plantão na segunda-feira, no começo da aula da tarde, para a gente conversar a respeito. Aí a gente passa, tendo esses dois conceitos bem definidos, né? Tendo essas duas vertentes de prazer bem delineadas, a gente passa para aquela clássica pergunta: por que para certas pessoas uma coisa parece muito bela e para outras não? Se eu tivesse na aula presencial, eu ia fazer essa pergunta. E aí, depois da gente explicar tudo isso que a gente falou, provavelmente vocês iriam responder para mim: porque esteticamente tocou aquelas pessoas que acharam belo. Não sabem dizer o porquê é belo. Mas alguma coisa na razão delas, no raciocínio delas, no intelecto delas, simpatizou. Talvez ela não saiba definir, mas aquele objeto ou aquela obra de arte, aquela música, deu prazer para aquela pessoa. E para aquelas pessoas que não gostam, é exatamente o contrário. Não deu prazer nenhum, foi repugnante, não entendi nada, um lixo cheio de rabisco, enfim, né? A estética tem a ver com a subjetividade do indivíduo. Tem a ver com aquilo que você acha belo. Não é unânime a opinião. Não é como uma comida gostosa, não é como um perfume, um cheiro bom, não é como uma música alegre, vamos supor, uma música... Bom, é que música também é muito de gosto, né? Mas vamos supor um samba, um ritmo carnavalesco bem legal. É praticamente unânime que todos acham aquilo legal. Aquele som da bateria. Tem gente que vai achar aquilo um barulho, nossa, que poluição sonora, coisa e tal, mas é minoritário, esse grupo é minoritário, é bem minoritário. Essa música, a bateria das escolas de samba, normalmente causa um impacto positivo para as pessoas, né? Pelo menos eu gosto, eu acho muito legal aquilo. A mistura de todos os instrumentos de escola de samba e coisa e tal. Pessoal, agora a gente vai falar para vocês a respeito das formas, né? Na verdade são, eu acredito, né, na filosofia a gente aprende como formas, né? Inclusive aqui na apostila também eles estão usando esse critério de avaliação, mas eu acredito que na arte deve ser algum outro critério do tipo espectro de cor, formatos, né? Forma tem a ver com formato, quadrado, retângulo, redondo, oval, enfim. E disposições, né? O ângulo da perspectiva em que se pinta ou que se retrata, enfim. Na arte tem deve ter uma nomenclatura especial. Na música eu posso falar porque
eu sou músico e te digo que existe ritmo, existe cadência, existe harmonia. Então, assim, na música nós temos alguns critérios, né? A cadência. Normalmente a música impressiona muito pela cadência, né? Normalmente quando a gente fala em harmonia, já é resultado de ritmo mais cadência, né? Se você aplica um ritmo numa música e usa uma cadência diferente, a harmonia não fica harmônica. É simples assim, né? É ridículo, é redundante, porém é bem isso mesmo. Então, na música existem critérios técnicos específicos da música. Então, gente, vamos usar só esses dois exemplos, né? O visual e o auditivo. Então, na arte, a beleza e a harmonia, ou seja, a estética, a relação estética que o indivíduo estabelece com uma obra de arte, tanto plástica como enfim, plástica, como uma pintura ou com uma música, a relação estética que o indivíduo estabelece tem a ver com a subjetividade, como a gente falou. Porém, a relação entre o autor dessa obra de arte ou dessa música com a obra de arte ou com essa música tem a ver com o sentimento dele. Tem a ver com o que o autor da obra de arte ou da música estava sentindo no momento em que a produziu. E esse sentimento do autor, segundo a própria filosofia, e assim intuitivamente, nós vamos associar diretamente, né? Na intuição, intuitivamente nós vamos associar diretamente ao contexto histórico, político e econômico da época em que essa obra foi feita. Obra ou música. Eu vou usar até um exemplo, eu nem sei se está aqui, né? Não lembro. Teve uma época, gente, no começo da Idade Média, no começo dos reinos, da formação feudal, em que enfim, os governantes, né, os reis, os duques, os senhores feudais em si, eles organizavam espetáculos, né? Organizavam espetáculos. E nesse espetáculo de dança, de canto, enfim. E tinha o teatro, o surgimento do teatro. Tá? Vocês, inclusive, podem pedir para o professor Anselmo falar a respeito das canções de escárnio e de maldizer. Né? Não é trovadorismo. Tem um outro nome também que acho que o professor de literatura ou o próprio Cássio deve saber. Era uma espécie de tiração de sarro da situação. Eu não sei definir direito, que eu não sou dessa área, mas assim, era uma crítica, né? Era uma crítica e uma tiração de sarro da situação do povo e da situação da nobreza, aquela diferença social, né? Aquela disparidade econômica enorme, aquela disparidade de conforto gigantesca. E eu só lembro que eu aprendi na escola esse negócio de cantiga de escárnio e de maldizer. No teatro existia... Ai, gente, eu tô tentando lembrar o nome do movimento literário, assim, do movimento que é chamado na literatura a época em que o teatro fazia... sátira, né? Movimento satírico. Não é bem isso também, mas enfim, era uma sátira daquela coisa oprimida, opressora, né? A situação do servo era uma situação de oprimido e os opressores, né? Os senhores feudais, os reis, os chefões ali da patota ali na época do feudalismo,
imprimiam a população que morava dentro do feudo, assim, cobravam impostos demais, o cara não tinha nem dinheiro para comer, não tinha assim nem alimento, ele tinha que dar uma parte do que ele produzia para o rei. Então tinha esse negócio do teatro criticar a situação social. Por aí a gente vê que a gente retorna aquilo que eu falei agora há pouco, que as peças, as obras de arte, tanto na pintura como né, naquela época a pintura tinha um conceito, né, um padrão de produção. Mas o teatro, ele usava a dinâmica de peça, a dinâmica de diálogos, né? A dinâmica dialética, né? Para, às vezes, escarnecer. É o escárnio, né? Escarnecer, tirar onda, tirar barato, tirar o sarro dos opressores e expor a situação daqueles oprimidos, entendeu? Eu não sei se me fiz entender. Talvez os professores de literatura, de história, o próprio Anselmo, tenha uma forma mais legal de exprimir isso para vocês. Mas, voltando à filosofia, aonde eu conheço e sei o que eu vou dizer para vocês, talvez não atinja vocês num patamar consciente, mas assim, as formas e os temas escolhidos pelos artistas têm a ver com o sentimento do artista, tem a ver com a compreensão do artista, do autor da obra de arte ou da música, em relação ao contexto histórico em que ele vive. Histórico, temporal, né, cronológico, econômico, enfim. Uma coisa está ligada à outra. Porque quando a gente fala de, por exemplo, do movimento barroco, né, do movimento do século XVII, do século XVIII, em que era usual nas pinturas, o realismo, né? Pintar uma paisagem e retratar aquela paisagem. Na arte moderna, por exemplo, por exemplo, vamos citar um quadro de Van Gogh, o Grito. Aquilo lá transmite pra gente a imagem de angústia, né? Então nós temos que associar, por exemplo, o contexto histórico do movimento barroco, contexto histórico, a situação da sociedade, a situação do desenvolvimento, né, no século XVIII, com a angústia que o pessoal da arte moderna sente ao pintar. São essas sensações que eles transmitem. As músicas, mesma coisa. Gente, eu espero muito, eu torço para ter passado para vocês as definições corretas entre estética, sensação e a origem, né, a inspiração dos autores das obras de arte quando escolhem as formas, né? Lembra que eu falei que em cada tipo de arte tem o seu jargão para produzir suas obras de acordo com o seu sentimento. E o seu sentimento está diretamente ligado ao contexto histórico, o contexto social histórico do autor. Ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço muito e desejo bons estudos a todos.